So you come here after the surgery? Yes. We have another dressing room in the same floor. Can we go to the other floor? Explain this area. Wow. For the skincare treatments. Wow. 그리고 이쪽으로 일단 안내해드릴게요. 자, 여기만 한 번만 좀 촬영 도와주세요. This is the room like for facial and treatments? O que o senhor acha? Tá bom. Eu chamo o senhor de senhor ou chamo o senhor de você? Você, Tá acostumado, sou né? novo. Já é brasileiro, né? Já tá bem brasileiro. brasileiro. Queria te agradecer por me receber aqui. Tô super feliz, na verdade, porque eu queria muito entrar em uma clínica aqui em Seul. Tava super curiosa, vendo todos os prédios. E é muito legal, é muito diferente, né? Aqui no Brasil. Olha, muito orgulhoso também em receber você aqui na minha clínica, aqui na Coreia. Uma brasileira tão linda. Obrigada. Primeiro eu queria entender, sem a gente usar dados nem nada, mas uma coisa assim mais cultural, qual que é a diferença da cirurgia plástica na Coreia e no Brasil? Porque eu sei que você também tem uma experiência no Brasil. Sim. Então assim, como médico, como que você vê essa diferença? Olha, tem uma diferença considerável. As ocidentais fazem cirurgia plástica no sentido de manter a forma, mas as orientais querem transformar o rosto, o corpo, etc. Então tem uma diferença pequena, mas é grande na cirurgia propriamente dita. Porque as ocidentais fazem cirurgia quando chega na idade, certa idade, para resolver a queda de pele, etc. Né? Não, mas desenvolvida Silicone, né? também silicone ou repuxar a pele para rejuvenescer e retirar o excesso da pele da pálpebra em cima e embaixo. Ah, isso quando fica mais velho. Mais velha. Então é manutenção. Tá? Mas aqui na Coreia eles transformam o rosto inteiro, diminuindo o arco zagomático, o queixo, o nariz, o olho, para transformar mesmo o rosto. Fica bem diferente, outra pessoa. E a coreana sempre teve essa coisa com a plástica, assim, de transformar o rosto, ou isso começou assim, Começou, na sua experiência? Que sim, você começou mais ou menos uns 15 anos atrás. Antigamente era uma cirurgia bem simples. Agora é bem complicado e complexo. Essa diferença é interessante. E você sabe, assim, o que pode ter influenciado isso? Assim, por uma curiosidade minha mesmo, porque eu como ocidental, eu vejo muito assim, eu vejo as propagandas no metrô, vejo os idols, vejo essa coisa da internet, do Instagram, talvez eu sinto que isso talvez esteja influenciando também as pessoas, né? O filtro do Instagram já é o rosto que as pessoas querem fazer na plástica, né? Isso, boa pergunta. O exemplo da cirurgia de olho, sim, o nome científico da cirurgia de olho nas orientais é ocidentalização de olho. Os orientais têm naturalmente o rosto alargado, a maxila achatada, né? O nariz achatado e largo, o queixo retangular, queixo não, um ângulo mandibular, retangular, né? Então deixa um rosto quadrangulado. Então eles não querem isso.
Ocidentalização da face total. Então você, como comparando com você tem o queixo não, o maçã de rosto, né, que é o arco zigomático aqui, né? Esse diminuído, bem fino. E o ângulo de mandíbula bem alinhada. Então deixa um rosto bem oval. Elas querem isso. Para isso, a gente desenvolveu uma técnica de reesculturar partes duras que é o osso, entende? Raspar maçã de rosto e diminuir o ângulo de mandíbula aqui. Mandíbula. É isso. Aqui também bem afinado. E aí, mas isso tem que raspar o osso. Não, retirar. Retirar o osso? Vou te mostrar as fotos de antes e depois da cirurgia, a transformação. Você pode ver uma transformação assim, acentuada. Mas agora é o seguinte, pelo contrário, como a beleza oriental é vista assim, muito bonita, né? E os ocidentais vêm aqui para diminuir o olho. Ah, é? É interessante isso. Sério? Sério, para achatar o nariz. Interessante. Você tem muitas pacientes brasileiras? Tenho. Brasileiras não. De Noruega, de Suécia, Alemanha, e elas inglês. vêm aqui para... com fotos orientais. Interessante. Interessante. Então, a ocidental vem com o padrão oriental. Isto. A oriental vem com o padrão ocidental. Isso está misturando tudo agora. Pelo seguinte, porque orientais, a economia de oriental cresceu bastante nessa década. Entre 15 anos, 20 anos, 15 anos para cá. Então, a cultura também ficou mais forte. Como você mencionou, o filme, pop, né? Tudo mais, música, isso. A música ocidental, tudo chegou aqui. Isso influenciou bastante. Né? Pelo contrário, né? Aí agora está saindo do oriental para ocidental. Agora é o K-pop que está indo, né? Então, isso influencia bastante na beleza também. A idade de começar a cirurgia plástica aqui na Coreia fica assim, começa bem cedo. Aos 15 anos, começa com cirurgia de olho, né? Puxa essa cartilagem, tarso, que a gente chama, para baixo, para mostrar mais essa parte branca do olho, para ficar maior, mais redondo. Interessante. Então, abre aqui, em tudo. Abre né? aqui, abre em cima, o epicantoplastia que ele chama, né? Aqui no medial, e lateral e inferior. 360 graus, que a gente chama. Cirurgia de 360 graus. Total. Redondinho. Fica bem diferente. Sim. E é uma cirurgia rápida, né? Eu perguntei para as meninas, elas falaram que até 40 minutos. 40, uma hora no máximo. E assim. a pessoa sai no mesmo dia? Mesmo dia, imediatamente pode sair. Isso foi uma coisa que, conversando com elas, eu achei que talvez seja bastante diferente da minha experiência lá no Brasil, porque aqui, primeiro que os hospitais são nas clínicas, né? As clínicas são os próprios hospitais. Isso. E a pessoa pode se consultar, fazer os exames aqui mesmo. Aqui mesmo e fazer a cirurgia no mesmo dia. Faz no mesmo dia? No mesmo dia. Então isso é comum, às vezes a pessoa vem e no mesmo dia tem no horário. mesmo dia. Olha, eu tenho, assim, tempo disponível, você pode fazer? Posso. Aí faz mesmo. Eu visitei 2 dermatologistas e foi uma experiência engraçada. Porque no Brasil, quando você vai no dermatologista, por exemplo, ele olha a sua pele, deixa eu ver se você tem alguma alergia, se tem algum problema e tal, e passa o que você tem que usar, né? E aqui eu visitei e as pessoas falavam, qual que é a sua preocupação com a pele? Eu falava e a pessoa falava, então eu tenho um tratamento pra você. Então eu percebi que o tratamento, pelo menos aqui nesses bairros, né, de estética e beleza, ele já é uma coisa muito comum, né? Fazer um filler, um botox. Isso. O procedimento é uma coisa comum aqui, muito comum. Isso virou uma coisa cotidiana da vida. Uma coisa cotidiana. Quase que como no Brasil quando a gente vai fazer uma massagem, né? Ou massagem, eu fazer uma compra no shopping. Uma compra.
Uau! Que comparação, Que comparação, né? É. Mas realmente é uma coisa que nessa cultura é muito cotidiano. E você trabalhou no Brasil, por isso fala português também. Ah, sim. Trabalhou anos no Brasil, né? Isso. Então acostumou também com aquela outra cultura que sim. a plástica lá é uma coisa que envolve né, muitos isso, exames, isso. médico, programação. Minha família foi para o Brasil quando eu tinha 18 anos de idade. Fiz faculdade no Brasil, fiz residência de cirurgia plástica no Brasil e voltei para cá com 37 anos. Então você morou quase 20 anos. Quase 20 anos no Brasil. Qual que é o procedimento que as coreanas fazem mais? É esse do olho? Olha, em número, o olho. O segundo é o nariz. Terceiro, o contorno facial. E depois vem para corpo, né? Aumento de volume de mama e lipoaspiração e etc. A Lena comentou comigo que tem uma cultura muito de fazer o rosto antes de entrar na faculdade. Sim. Colegial já, a maioria já tem feito. Pelo menos de cirurgia de olho. Que aí já é para entrar no mercado de trabalho. Assim. Pois é. A concorrência daqui é uma concorrência cerrada, né? E aí até a estética entra nisso. Estética acho que é um dos mais importantes e principais, né? Na vida profissional mesmo? Na vida profissional das mesmo. Mulheres e dos homens? Isso. A educação, em geral, é quase balanceado que a gente chama? Igual. Tipo igual. Aí, a aparência sobressai. Porque todo mundo teve o mesmo nível de educação. Equilibrado, né? Equilibrado. Todo mundo foi na faculdade, todo mundo teve as mesmas chances. Quando sai para trabalho, a aparência é importantíssima. Mas para as mulheres e para os homens? Homens também. Os homens também fazem plástico? Sim, muito. Também fazem os olhos? Olhos e nariz, pelo menos. E outra coisa que ultimamente tem assim, consumo muito elevado de cosméticos para os homens também. Sim, aqui na Coreia tem. No Brasil ainda não sei. No Brasil não tem. Ainda não tem, né? Mas aqui na Coreia... Os homens cuidam, fazem rotina, né? Sim, de rotina. Agora virou rotina. Maquiagem nos homens. Maquiagem. É maquiagem, interessante isso. Passa uma sombrinha. Eu reparei que eles passam um pouquinho de sombra, um blushzinho, né? Isso. E eles passam todos BB cream, Isso. É muito legal. Legal. Você faz rotina de pele? Não. Faz? Eu nem uso sabonete no meu rosto. Nem usa sabonete? Nem uso. E protetor só solar? água mesmo. E protetor solar? Também não. Você tá na Coreia. Mas, sei lá. Aproveita, você tá perto dos cosméticos. Pois é. Eu tava vindo pra cá agora Tava vindo de táxi e o taxista me perguntou assim, o que eu ia fazer, eu contei que eu tava vindo aqui, e ele falou, você sabe por que os cirurgiões coreanos são tão bons? Eu falei, não. Ele falou, porque eles têm as mãos delicadas, porque o hashi aqui é metálico. É verdade isso? Ou é um boato do taxista? Olha, metade é boato, metade é verdade. Sabe por quê? Porque os coreanos têm realmente mão pequena em comparado com a mão de ocidental. Então muito assim, delicado. Isso é importante. Na cirurgia, principalmente na cirurgia plástica. E mais importante é a concepção de beleza, né? De cirurgiões. Tem que desenhar, tem que estruturar, entende? A transformação depois da cirurgia. Tem que assim, imaginar bem mesmo para perfeito desenho, né? Isso é mais importante, porque cortar e estruturar todo mundo faz. A diferença vem do desenho. Como vai ficar bonito, harmônico aquilo depois, né? O conceito de beleza é o seguinte: a harmonização de cada estrutura da face ou do corpo. Você tem que pensar, na verdade, como aquele resultado de harmonização. Isso. Mas e como aquilo vai ficar bom em cada pessoa, né? Cada Porque são pessoa. pessoas diferentes, e não carimbar todas as pessoas, né? Você tem que ver aquele indivíduo, né? Por isso que eu falei que a idealização
o desenho é importantíssimo para ter um resultado bem harmonioso, né? Eu posso te fazer algumas perguntas que as bonitas de pele mandaram? Sim. E aí você vê o que você acha. Primeiro, a maior dúvida, assim, de todas as bonitas de pele é se tem alguma coisa para tirar as marcas de acne muito profundas que ficam no rosto. Sim. Antigamente, nós tirávamos essa parte pela, assim, peeling mecânico ou peeling químico. Mas hoje em dia, a gente tira isso com laser. Peeling laser. Nós temos o laser chamado de CO2 friccional. Isso faz uma retirada de pele bem calculada. A penetração a gente calcula e a gente retira isso harmonicamente, mas, homogeneamente. Descola a pele? Descola a pele. Para a pele voltar para o lugar. Isso tem resultado ótimo. E saem as marcas mesmo? Sim, muito. Não totalmente. Uhum. Mas boa parte volta muito bem. Eu conheço uma menina que fez uma subcisão nas marcas, sabe? Que vem com uma agulha e corta por baixo, faz meio que uma cicatriz. Provoca uma cicatriz e colágeno por dentro, né? Mas eu tive experiência com isso também. Eu não tive um resultado feliz com isso. Eu não. Então você Mas prefere... depois de laser fracional, eu estou tendo um resultado muito melhor. É o CO2 fracional. Fracional. E são muitas sessões até a pessoa... Às vezes 3, 4 sessões, né? Dependendo da condição, a gente calcula a profundidade. E mais importante isso, porque na peeling química ou mecânica, era muito difícil de controlar a profundidade. Então pode provocar um acidente, assim, irreversível. Muitas vezes estragaram a pele, deixando outra cicatriz pior. Entendi. Então, o cálculo é muito importante. Uau. Por isso que eu gosto essa laser fracional. Eu também de vez em quando faço. Para a pele não comum, mas isso também diminui a porosidade. Então da os pele. poros abertos? E assim? abertos ficam bem. Bem fechadinho. Eu fiz 1 mês e meio. Agora tô com a pele bem melhor que... Tá sem poro. Bem melhor que antes. Olha. Eu faço uma vez por ano, mais ou menos assim. Outra coisa que as meninas querem muito saber é botox preventivo. Aqui na Coreia existe também essa cultura do botox preventivo? Sim, tem um consumo enorme mesmo de botox. Não preventivo, porque botox, a função de botox é inibir a contratura de musculatura. Isso não provoca, não dá a prevenção. Prevenção pode ser temporária. Definitiva não existe. Mas o efeito é muito bom durante o efeito da botox. Porque ele atrasa o aparecimento dessas linhas finas. Sim. Dá uma sim. segurada. Segurada, sim. Mas ele dura uns 6 meses, o botox, né? No máximo, né? O botox funciona como, assim, a gente chama de skin botox. Em toda a parte da pele, do rosto, a gente coloca uma pequena porção de botox para diminuir a porosidade da pele. Os poros diminuem bastante. E aí coloca várias agulhinhas assim? Vários pontos. Inúmeros pontos. Skin botox põe no rosto todo assim? Isso. Fica uma beleza. Nossa, isso não. Em grande quantidade, isso é tóxico. Mas é um pouquinho. Pouca coisa. O que tem de mais moderno hoje, assim, aqui, que você me fala, olha, pro rosto, o que tem de mais moderno de procedimento? É que injeção de ácido hialurônico bem diluído, bem diluído mesmo, misturado com botox. Que é para deixar a pele hidratada. Hidratada e porosidade diminuída. A pele fica bem brilhante e lisa. Assim, as meninas perguntaram muito assim, flacidez, pescoço, lifting,
Tem alguma coisa hoje moderna, assim, tipo, contra a flacidez, pra adiar uma plástica? Olha, sabe? sinceramente falando, essa parte ainda não temos uma solução boa. Sinceramente falando. Uma coisa bem simples e interessante. Congela a colher na geladeira, né? Aquela colher bem gelado, passa por aqui. Isso, passa Todo dia? todo dia. Fazendo isso, a temperatura baixa contrai a pele. Sabia disso? Não. E aí acontece o quê? Contrai a musculatura por baixo da pele. Então fica mais rígida? Mais rígida, isso. E isso ajuda o pescoço a não ficar tão flácido? É como se fosse um exercício todo Exercício, dia? isso, todo dia. Uma coisa totalmente natural que qualquer pessoa pode isso, fazer? pode fazer sim. Uau! No rosto também. Com a colher também? Colher bem congelada. E você acha que massagem facial, essas coisas podem ajudar também a adiar uma flacidez? Sim, pode ajudar. Hidratação é importante também. Hidratação. Hidratação é importantíssima. E não usar cosméticos assim, com muito oxidante. Oxidante quer dizer que é conservante. Conservante. Isso é um oxidante muito forte. Então ir para Todo conservante é oxidante. Então você indicaria assim ir para uma coisa mais de cosmético mais para o natural? Natural, assim? isso. Olha que legal. Natural. Eu vejo muitas nas lojas assim os aparelhinhos que ajudam, tipo, lifting, tá muito na moda aqui, né? Tem passe que faz lifting. Esses aparelhos ajudam? Eu posso Ajudam um investir? pouco, sim. Porque é caro, né? Custam uns R$800, pelo menos aqui. Mas colher é barato. Todo Colher mundo é tem barato, colher. Então a colher é melhor do que o Melhor. aparelho. Isso. Nossa, que dica maravilhosa. Meu Deus, eu nem sei o que Congelado, hein? Colher, mas põe no freezer a Isso é colher. freezer, isso. Meu Deus. Tem mais alguma dica boa assim, tipo a colher pra me dar? Que agora Comer bem. se alimentar bem. Alimenta bem. Alimentação, né? Aqui na Coreia a alimentação todo mundo tem uma alimentação mais bem saudável, balanceada, né? Mais saudável. Ultimamente o consumo de carne é bem assim, aumentou muito. Aumentou muito. Mas isso não é bom para a saúde. Falando sinceramente, né? Porque é muito oxidante, né? O antioxidante é frutas e verduras. Isso também ajuda a segurar a pele, né? Como que você, como médico, quando recebe uma paciente aqui, consegue dar um conselho para ela? Porque ao mesmo tempo que a gente fala da aceitação do próprio corpo e como isso é importante, eu sei que a plástica também tem um papel muito importante na autoestima de muitas pessoas. E a plástica muitas vezes muda a vida e às vezes a pessoa está com problemas até sociais ou a autoestima está muito mal. Sem dúvida. E isso muda a vida dela e eu acredito muito nisso também. E como que você consegue aconselhar uma pessoa que chega aqui para ela perceber se uma plástica realmente vai mudar a vida dela, se vai fazer bem para ela ou se ela está só indo meio que numa moda ou está sendo influenciada pelo Instagram ou por uma vida irreal? Olha, nós não temos solução para envelhecimento, né? Todo mundo vai Mas a cirurgia resolve parcialmente, entende? Como você viu na vídeo, a transformação de lifting antes e pós cirurgia, né? Totalmente muda. Isso eleva a estimação de pessoas. Isso muda até caráter de personalidades. Então, como cirurgião plástico, eu sou favorável à cirurgia plástica para essa parte. Olha, todo mundo tem isso recebeu de Deus, a instinção de gostar a beleza. Você concorda comigo, né? Quando você for comprar uma coisa, uma flor, você escolhe flor mais bonita do que feia, né? Mais viva do que murcha. Não é? É por aí. Homem também é a mesma coisa. Homem em geral, né? Todo mundo. Isso é instinto. Então não reaja
contra essa extinção. A gente tem que viver feliz, quando possível, né? Tem que procurar essa parte. Então, a cirurgia plástica ajuda muito. Ajuda Né? muito. Nessa parte, sim. Ajuda bastante. Ai, obrigada pela entrevista. Sim, obrigado. Obrigada. Tá. Indo agora Muito para o prazer. teu hotel congelar uma colher. Isso. Assim. Ou deita na mesa para receber. Meu Deus, tô quase indo pra mesa. Obrigada. Tridimensional, né? Faz o enxerto aqui pra ficar a maçãzinha. Uhum. Olha, veja, Olha, que diferente. diferença, meu Deus. Aqui Muita é diferente. foto maior. Uhum. Quantos anos ela tinha? Ela tinha quase 30 anos, mais ou menos. Olha, A transformação. é uma Isso é uma transformação. transformação, não manutenção. É uma Entende? transformação total, né? A Total. pessoa volta, outra. Outra é essa. Olha, transformação É a total. mesma? A mesma, sim. Esse é 360 graus, cirurgia de 360 graus. Como Em abriu cima, o olho? epicantoplastia, lateroplastia e embaixo também. Meu Deus. Abriu o olho, né? Abriu o olho. Foto maior. Veja a É muito lateral. chocante como a pessoa fica com É? um rosto muito jovem, né? Fica É. parecendo uma adolescente quase, Pois é. né? Fica muito jovem. Olha. Ficou muito diferente, né? Tiramos o ângulo aqui da mandíbula, raspamos a maçã aqui de rosto, arco zigomático, né? Olha só. Olha a diferença de, Uma de linha, contorno né? facial, a linha. Aqui. Isto. E aqui vai reto. Nossa, Essa é uma transformação mesmo. é uma transformação. Nossa, olha só. Essa é a manutenção. Ah, Né? manutenção. Manutenção. Não fizemos nada da cirurgia em partes duras. Sim, Osso, quer não dizer, quebrou nada. Não quebrou nada. Repuxamos a partes caídas, né? A nata da cirurgia mesmo. Olha a pose dela. Olha a mudança de Muda a autoestima, Entendi. né? Muda o. É.